Imagine por um momento que estamos na Espanha, descendo cuidadosamente aos 13 metros de profundidade que nos levam ao coração da caverna de Cima de los Huesos. A luz fraca de nossas lanternas revela algo extraordinário. Restos humanos que datam de 430 mil anos atrás. Mas não estamos falando apenas de uma descoberta arqueológica. Estamos falando do primeiro indicativo de um assassinato na história humana. Hoje, vamos embarcar numa viagem ao passado, para desvendar este crime pré-histórico. Quem foi a primeira vítima da violência humana? O que isso revela sobre nossa natureza? Este é um convite para você mergulhar comigo nesta investigação histórica que desafia nossas concepções sobre a evolução da violência e da empatia ao longo dos tempos. Olá, exploradores do desconhecido e apaixonados por mistérios da humanidade. Sejam bem-vindos ao canal Sabia, onde desvendamos os segredos mais intrigantes da nossa existência. Antes de mergulharmos no tema de hoje, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Continuando, ao analisarmos os ossos encontrados nessa caverna remota, somos confrontados com perguntas que transcendem a ciência. A violência faz parte do nosso DNA ou é algo que aprendemos e cultivamos ao longo do tempo à medida que nossas sociedades se desenvolvem? Estas questões não são apenas sobre nosso passado, mas refletem profundamente no que somos hoje e no que podemos nos tornar no futuro. Nesta jornada, vamos explorar teorias, evidências e perspectivas que nos ajudam a entender melhor o ser humano. Desde as visões filosóficas de Thomas Hobbes, que via o homem como naturalmente egoísta e violento, até Jean-Jacques Rousseau, que acreditava na bondade intrínseca do ser humano corrompida pela sociedade. Será que o primeiro assassinato da história pode nos dar pistas sobre a verdadeira natureza da humanidade? Será que, ao olharmos para o passado, podemos encontrar respostas para as questões morais e éticas que nos desafiam hoje? Essas são algumas das indagações que vamos explorar juntos. Então eu te convido, fique conosco, mergulhe nesta história fascinante e possivelmente perturbadora. Quem sabe o que mais podemos descobrir sobre nós mesmos enquanto desvendamos os mistérios da história humana? Lembre-se, se gostar do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente suas impressões e teorias. Agora vamos começar nossa viagem ao coração da caverna de Cima de los Huesos e desvendar o mistério do primeiro assassinato da história humana. Prepare-se para uma viagem ao coração de um mistério que mudou nossa compreensão sobre a história humana. Imagine que você é um arqueólogo. Em um dia como qualquer outro, você se depara com uma caverna misteriosa. Essa é a caverna de Cima de los Huesos, situada nas montanhas da Sierra de Atapuerca, na Espanha. Um local que parece mais uma cena de um filme de aventura do que um sítio arqueológico real. Mas a verdade é ainda mais fascinante. Ao descermos nessas profundezas, encontramos algo que desafia nossa compreensão. Ossos humanos que datam de impressionantes 430 mil anos. Mas o que torna esta descoberta ainda mais extraordinária não é apenas a idade dos ossos. É o fato de que eles nos contam uma história de violência e morte. Você deve estar se perguntando, como podemos saber que foi um assassinato, e não apenas uma morte natural? É aí que entra a ciência moderna. Os cientistas analisaram cuidadosamente os crânios e descobriram evidências de ferimentos causados por objetos contundentes. Não era um acidente, era um ato de violência. Essas evidências foram comprovadas após uma extensa análise e recriação de crânios humanos com as mesmas características, os quais foram submetidos a choques e golpes de diferentes tipos até ser evidenciado que a fratura causada no crânio pré-histórico encontrado foi provocado por um objeto contundente, provavelmente uma lança ou espécie de machadinha feita de pedra. Essa descoberta é como um detetive que resolve um caso antigo.
Usando tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram reconstruir o que aconteceu há milhares de anos. É como se esses antigos ossos pudessem falar, contando-nos uma história esquecida pelo tempo. Mas por que isso é tão importante? Esta descoberta desafia a ideia de que a violência é um fenômeno moderno. Mostra que a violência faz parte da história humana há muito mais tempo do que imaginávamos. É uma janela para o passado que nos ajuda a entender quem somos hoje e agora o que isso significa para nós. À medida que continuamos nossa exploração, vamos refletir sobre as implicações dessa descoberta. O que ela revela sobre a natureza humana? Será que a agressividade está em nosso DNA desde os primórdios? Continuando nossa jornada pelo passado, vamos analisar a natureza da violência humana. Aqui, vamos mergulhar em uma questão que tem intrigado filósofos, psicólogos e historiadores por séculos. A violência é inerente à natureza humana ou é um produto das circunstâncias sociais e culturais? Vamos começar com um exemplo prático. Pense em uma criança. Quando ela nasce, não conhece a maldade ou a violência, mas à medida que cresce, é influenciada pelo ambiente ao seu redor. Isso nos leva a questionar: a violência é algo que aprendemos ou já nasce conosco? Essa pergunta nos remete a duas figuras históricas fundamentais: Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Hobbes acreditava que o ser humano, em seu estado natural, é egoísta e violento, buscando a autopreservação acima de tudo. Para ele, a sociedade e as leis são necessárias para conter esses impulsos naturais. Por outro lado, Rousseau via o homem natural como um ser pacífico e bondoso, corrompido pelas estruturas sociais e pelo ambiente. Segundo essa visão, é a sociedade que introduz a violência na natureza humana, e não o contrário. Agora, olhando para a descoberta na caverna de Cima de los Huesos, temos um ponto de reflexão. Estes restos humanos antigos sugerem que a violência já existia muito antes das estruturas sociais complexas que temos hoje. Isso nos faz questionar: será que Hobbes estava certo? Ou há outros fatores em jogo? É importante considerar que a violência pode ter tido um papel na evolução humana. Em um mundo onde a sobrevivência era uma luta constante, a agressividade poderia ser uma vantagem. Mas será que isso justifica a violência em sociedades modernas, onde a sobrevivência já não depende de tais atos? Esse debate é fundamental para entendermos não apenas nosso passado, mas também nosso presente e futuro. Como sociedade, temos o poder de moldar o comportamento humano. Entender a origem da violência é o primeiro passo para construir um mundo mais pacífico e empático. Após refletirmos sobre a natureza da violência humana, vamos agora analisar a evolução da violência humana e a empatia. Este tópico nos leva a uma compreensão mais profunda sobre como a violência e a empatia coexistem e se transformam ao longo da história humana. A evolução humana é marcada por uma série de transformações, não apenas físicas, mas também comportamentais. Se por um lado a violência parece ser um traço antigo, por outro, a capacidade de empatia e cooperação também se desenvolveu ao longo do tempo. Vamos pensar num exemplo simples. Em uma tribo primitiva, a cooperação entre os membros era essencial para a sobrevivência. Essa mesma cooperação é a base de nossas sociedades atuais. Mas como a violência e a empatia evoluíram juntas? Pode parecer contraditório, mas a resposta pode estar na maneira como enfrentamos desafios. Em momentos de escassez e perigo, a violência poderia ser um meio de sobrevivência. Por outro lado, em tempos de estabilidade, a empatia e a cooperação tornavam-se mais vantajosas. Um exemplo fascinante dessa dualidade pode ser encontrado na própria caverna de Cima de los Huesos. Embora tenhamos evidências de violência, também encontramos sinais de cuidado com os enfermos e idosos. Isso sugere que,
Mesmo em tempos antigos, a empatia e o cuidado mútuo eram valores presentes na sociedade. Hoje, vivemos em um mundo onde a violência ainda existe, mas também somos capazes de atos incríveis de empatia e solidariedade. Os desastres naturais, por exemplo, muitas vezes revelam o melhor da natureza humana, com pessoas de todo o mundo se unindo para ajudar os afetados. Portanto, a história da humanidade não é apenas uma história de violência, mas também uma de compaixão e cooperação. Compreender isso nos dá esperança de que, apesar de nossos impulsos mais primitivos, somos capazes de construir um futuro mais empático e pacífico. Convido você a refletir. Como podemos fortalecer a empatia em nossa sociedade? Como podemos aprender com o passado para criar um futuro melhor? Ao final desta jornada fascinante, chegamos à conclusão de nosso estudo sobre a evolução da violência e da empatia na história humana. Hoje, exploramos desde os primeiros indícios de assassinato entre os Homo sapiens até as complexidades da natureza humana moderna. E agora, é hora de refletir e responder às indagações que fizemos no início. Nos tempos atuais, é comum culparmos a mídia, os jogos de computador ou filmes violentos pela violência em nossa sociedade. Mas, como vimos nos casos analisados neste vídeo, a raiz do problema é muito mais profunda. Biólogos evolucionistas sugerem que a violência que observamos hoje é, de fato, um produto da seleção natural. Nossos ancestrais, dotados de uma propensão à crueldade, sobreviveram e dominaram, levando à preservação dos genes da agressão. No entanto, a história não é só de violência. A evolução também nos presenteou com a empatia e a capacidade de colaboração. Essas qualidades permitiram a nossa sobrevivência coletiva e o florescimento de nossas sociedades. Criamos linguagens, ciências, artes e uma cultura rica. Tudo isso graças à nossa habilidade de nos conectarmos e colaborarmos uns com os outros. É verdade que a violência ainda existe entre nós, mas para a maioria, matar é algo profundamente errado e inaceitável. Isso mostra que, apesar de nossos instintos mais primitivos, somos capazes de controlá-los. Essa luta interna entre agressão e compaixão é o que define a complexidade da natureza humana. Então, o que motivou os assassinatos pré-históricos que discutimos? Será que foi a necessidade de sobrevivência, a luta pelo poder ou algo ainda mais intrincado? Deixe suas suposições nos comentários. Estou curioso para saber o que você pensa. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de comentar e compartilhar com seus amigos. E claro, se ainda não é inscrito, assine o canal Sabia e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos explorando os mistérios da humanidade. Juntos, podemos entender melhor nosso passado e, quem sabe, moldar um futuro onde a violência seja apenas um vestígio de um tempo que já se foi. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem incrível. Até a próxima!